venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Deus Emanuel, príncipe da paz, para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo Deus, Santo de Israel, Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Jesus, Emanuel. Um bom dia para você que está nos assistindo. Obrigado pela sua conexão. Estamos aqui ligados para juntos ouvirmos a palavra de Deus. Um bom sábado também para você. Nós estamos no dia sagrado, dia que Deus
nos deu para realmente adorarmos Ele e reconhecê-lo como sendo o Criador, o nosso Criador. Meu nome é André e é um prazer imenso estar aqui com você para juntos partilharmos a palavra de Deus. Eu quero, neste momento, agradecer a tua presença, a tua conexão. Quero agradecer por você estar aqui conosco hoje para juntos louvarmos e engrandecer o nome do nosso Deus por meio da palavra, por meio das Santas Escrituras. Quero convidar você nesse momento para que juntos mesmo como irmãos, venhamos a convidar os nossos amigos. Eu já fiz os meus convites, então quero que você faça seu convite também, compartilhe esse link com aquelas pessoas que você ama, com aquelas pessoas que você acredita que é importante elas ouvirem da palavra de Deus. E nós estamos nesse mês de julho, ok? Hoje, 3 de julho, nós já estamos trabalhando aqui esse mês, um mês um pouco diferente. No mês de junho, nós trabalhamos ali com alguns amigos meus, alguns colegas de classe, alguns amigos que participaram ali conosco, dando algumas instruções de como Deus trabalha e trazendo mensagens poderosas para nós, tá bom? Neste mês de julho, que é um mês de férias aí para algumas pessoas, eu acredito que se você tem filhos, nesse momento ele já deve estar de férias escolares, ok? Então, nessas férias escolares aqui do mês de julho, eu estarei com você todos os sábados, a partir deste sábado, do dia 3 de julho, até o último sábado, 31 de julho, estarei contigo para juntos estudarmos sobre um tema que é extremamente importante, que é o tema do perdão. Então, se você tem dúvidas sobre o perdão, se você quer saber um pouquinho mais sobre como funciona o perdão na Bíblia, eu quero que você se inscreva aí no canal, coloca aí a notificação para receber os vídeos e todos os sábados pela manhã, às 9 horas da manhã, estaremos juntos aqui para estudar sobre o tema do perdão. Então, o nome geral que eu dei aqui para o programa, para essa série que nós vamos trabalhar, é Eu Escolhi Perdoar, ok? Ou eu escolho perdoar, porque essa escolha tem que ser diária, não é verdade? Escolho diariamente perdoar, e é sobre isso que nós vamos conversar durante esta série que começa hoje, no dia 3 de julho, e vai até o dia 31 de julho, então mês de julho todinho, estaremos falando sobre o perdão. Então, já deu tempo de você convidar os seus amigos, e agora eu quero convidar a pessoa mais importante para estar conosco. Quero convidar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como já é do nosso costume, peço que você, neste momento, feche os olhos e juntos vamos invocar a presença do Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus. Amém? Querido Pai que estás nos céus, santificado seja o teu santo e bendito nome, hoje e para todo sempre. Neste sábado pela manhã, nós, como parte do teu povo, invocamos a presença do Cristo Jesus, para que este venha falar aos nossos ouvidos e nos dar o entendimento da palavra que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Peço perdão pelos nossos pecados, ajuda-nos a fazer a tua vontade, no nome do Deus Cristo Jesus. Nós pedimos esta bênção por meio do Santo Espírito que estará abrindo os nossos ouvidos e entendimento para entender a tua palavra. Amém. Que Deus esteja com você, te dando sabedoria e forças para juntos passarmos por esta pandemia da melhor maneira possível, que é ao lado do nosso Deus. Os valdenses perderam tudo quando colocaram Deus em primeiro lugar. Mesmo assim, eles não desistiram. Como o exemplo deles pode nos ajudar a colocar Deus em primeiro lugar hoje? No século XII, a Igreja Católica Romana proibiu que a Bíblia fosse lida e compreendida por pessoas normais. A perseguição era certeira para todos os que desafiassem a autoridade da Igreja, especialmente do Papa. O papado se tornou a besta apocalíptica descrita na Bíblia. Durante este período sombrio da história humana, Peter Valdo renunciou à sua riqueza para ajudar os necessitados. O movimento valdense teve início na França, à medida que pregadores leigos abandonaram voluntariamente a prosperidade mundana para viver a devoção estrita à Bíblia. O principal objetivo dos valdenses era disponibilizar a palavra de Deus em uma linguagem acessível a todos. Em 1179, Valdo e um de seus amigos tiveram que explicar sua fé ao Papa e mais 3 membros do clero. Os resultados da reunião não foram precisos, mas as ideias de Valdo foram condenadas no mesmo ano, durante o Terceiro Concílio de Latrão. Valdo e seus seguidores criaram um sistema no qual eles iam secretamente de cidade em cidade, realizar encontros com
com pequenos grupos de valdenses, onde confessavam seus pecados e realizavam cultos de adoração. Os pregadores valdenses eram conhecidos como barbas. Cada grupo deveria abrigar o barba e ajudá-lo secretamente a organizar a próxima viagem até a próxima cidade. Os valdenses perderam suas posições na sociedade e, eventualmente, tiveram que escapar para as colinas e cavernas. Eles continuaram colocando Deus em primeiro lugar e ensinando as Escrituras para todos que passaram por seu caminho. Seu movimento era uma luz na escuridão. Eles foram os precursores da Reforma Protestante, representando um grupo remanescente de pessoas que se recusaram a colocar seu conforto acima do reino de Deus. Somos chamados a ser os remanescentes hoje, ao sacrificarmos nosso conforto e, se necessário, tudo o que tivermos, enquanto compartilhamos com outros a verdade de Deus e seu plano de salvação. Os valdenses colocaram Deus em primeiro lugar, mesmo quando isso lhes custou tudo. Sua coragem nos inspira hoje. Jesus abriu mão de tudo para nos redimir, e seu amor nos inspira a colocar seu reino no primeiro lugar de nossas vidas. Ao devolvermos nossos dízimos e o pacto, sejamos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar. Como já é do nosso costume, você sabe, nós temos esse momento especial, que é o momento da nossa oração de intercessão, ou a oração intercessora. E então eu quero convidar você, tá bem? Para que você coloque aí, ó, o seu pedido de oração, tá bom? Então nesse site aí, andremarques.com.br/oração.html, você pode deixar aí o seu pedido de oração e eu estarei orando por você, estarei orando pelos seus pedidos e eu oro diariamente pelos pedidos que são feitos nesse site. Então, se de repente você tem algum pedido especial neste momento, deixa aqui para nós o pedido, tá bom? Se você não quiser deixar no site, pode colocar aqui nos comentários. Coloca aqui o seu pedido para que juntos possamos clamar, para que juntos possamos buscar a atenção de Deus e esse então venha de uma forma singela colocar a mão e estender aqui o perdão, estender aqui o conforto e o consolo para cada um de nós, tá bom? Nós temos aqui orado por pessoas que têm estado em problemas de Covid, como nós estamos vivendo agora na pandemia. Temos orado por pessoas que têm passado por fases de desemprego. Temos orado por pessoas que estão passando por angústia, por ansiedade, por depressão. Se você tem algum tipo de transtorno, que você está preocupado, a mensagem que eu tenho para você é a mensagem que Pedro diz para nós, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Deus continua cuidando de nós, como cuidou da igreja no tempo passado, ele continua cuidando no tempo presente. Então você é o meu convidado especial e juntos nós vamos ouvir Deus falar conosco, vamos ouvir Deus clamar aqui, nós vamos clamar e Deus vai atender a nossa oração, atender o nosso pedido, porque nós estamos pedindo o Espírito Santo de Deus. Então, existem algumas coisas que quando nós pedimos, Deus não nega. Uma delas é o Espírito Santo, ok? Todo aquele que pede o Espírito Santo, Deus concede. Todo aquele que pede perdão pelos seus pecados, Deus concede. Todo aquele que quer fazer a vontade de Deus, pede forças para isso, Deus também atende. Então, neste momento, quero fazer uma oração de intercessão com você. Convido você a atitude de reverência, buscarmos novamente a presença do nosso Deus, mas agora com os nossos pedidos e com as nossas súplicas, tá bem? Vamos orar? Querido Deus que estás nos céus, nós somos gratos pelo privilégio, Senhor, de estarmos agora na tua presença. Já invocamos o teu amado Filho Cristo Jesus e temos a certeza, a convicção, que nesse exato momento ele se faz presente do nosso lado, está nos abraçando, está nos confortando, está querendo nos consolar porque vivemos tempos difíceis na história deste mundo. Somos pecadores, necessitamos diariamente da tua presença em nossa vida, por isso neste momento nós pedimos ela mais uma vez. Ajuda-nos. Que o teu Santo Espírito seja derramado sobre a tua igreja, sobre cada pessoa que aqui está ouvindo esta oração, está ouvindo esta mensagem. Sê com ele, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre nós. Que sejamos homens e mulheres segundo o teu coração.
pessoas que não têm medo, pessoas que não têm do que se envergonhar, pessoas que realmente manejam bem a palavra da verdade, foram chamadas para ser a luz neste mundo. Que possamos acordar as pessoas que estão dormindo. Trabalhe no coração da tua igreja, Senhor. Neste momento, nós temos uma parte da igreja que está sofrendo, que está angustiada, que só venha consolá-los neste momento. Oramos por aquelas pessoas que estão passando por um momento de tribulação, que estão passando talvez pelo vale da sombra da morte por causa do Covid. Que o Senhor traga a cura para estas pessoas. Muitos estão no leito hospitalar neste momento clamando pelo Senhor. Ouve, ó Pai, tu que estás nos céus. Atende o pedido de socorro, o pedido de ajuda que essas pessoas estão fazendo. Nós estamos orando também pelas pessoas que estão passando por situações vulneráveis, situações de desemprego. Que o Senhor não permita que o alimento falte na mesa deste, Senhor. E atue no coração daqueles que têm condições para poder auxiliar, minimizar o sofrimento daquelas pessoas que neste momento estão clamando. Dá-nos força para levar a mensagem de advertência ao mundo. Ajuda-nos como igreja a nos levantarmos e de fato sermos extensão dos teus braços aqui nesta terra. Perdoe o nosso pecado. Ajuda-nos a ouvirmos a tua voz e então, ao ouvir esta voz, que possamos seguir os teus caminhos e nos livrarmos daquilo que está nos impedindo de buscar a tua presença diariamente. Perdoa-nos, ajuda-nos e atende, ouve a nossa voz, no nome de Cristo Jesus. Amém. Tenho certeza que Deus ouve e sempre ouvirá os nossos pedidos, mas que possamos buscar fazer a vontade de Deus, buscar aquilo que Deus de fato quer para nós, para que assim possamos receber as bênçãos que Ele tem prometido. Que Deus venha preparar o nosso coração neste momento para ouvir a palavra dEle. Esse é o meu desejo neste momento, meu pedido para você. Se desligue do mundo e se ligue com Deus. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós, o nosso bom Jesus, louvar. E todos nós, o nosso bom Jesus, louvar. Que bom que você continua conectado conosco. Chegou o momento de estudarmos a palavra e eu quero que você pegue a sua Bíblia. Eu estou aqui com a minha Bíblia, ok? A minha Bíblia já está aqui na minha mão e eu quero que você pegue a sua Bíblia e nós vamos estudá-la, nós vamos abrir alguns textos aqui que vão falar, que vão nos alertar sobre a importância de pedirmos perdão, de vivermos continuamente nesse estágio de pedir e entregar o perdão, de outorgar o perdão
para aquelas pessoas que estão pedindo, para aquelas pessoas que estão convivendo conosco, tá bom? Então, o tema geral é eu escolho perdoar, eu escolhi perdoar e agora eu escolho. Então, eu escolhi no passado, escolho diariamente, porque o perdão tem que ser presente na nossa vida constantemente. Então, uma das resoluções que nós vamos ter para este ano, para este mês, é a resolução do perdão, ok? Por que isso é importante? Porque nós devemos entender que o perdão é uma dádiva de Deus e nós, como representantes de Deus nessa terra, devemos também entregar o perdão para aquelas pessoas que estão pedindo, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, talvez aquela pessoa que te magoou, talvez se você magoou alguém, este é o momento de você se reconciliar com essa pessoa, é o momento de você buscar a Deus e então receber o presente, o dom de Deus, ok? Eu quero deixar para você uma frase, tá bom? Você pode anotar aí essa frase é o seguinte, ela diz assim: tu vales mais que teus atos. Você concorda com essa frase? Tu vales mais que teus atos? Eu concordo. Quem disse essa frase foi Paul Ricoeur, e nós vamos estudar um pouquinho sobre este homem e entender como funciona o perdão da perspectiva de Paul Ricoeur. Nós vamos usar esta série do perdão para navegar pela Bíblia e navegar também por alguns filósofos que estudaram e se aprofundaram na ideia do perdão. E eu concordo com essa frase de Ricoeur, que diz que tu vales mais do que os teus atos. Eu concordo. As pessoas valem muito mais do que as atitudes. Então, como nós dissemos aqui, este mês é o mês da resolução para nós aqui do canal, é o mês da resolução do perdão. Mas para ter a resolução precisamos entender primeiro o que é perdão, ok? Então, de primeiro modo, ou primeiro momento, nós vamos até o dicionário e ao folhear o dicionário nós encontramos ali algumas definições de perdão, tá bem? Uma delas diz que perdão é a remissão de pena, ou ofensa, ou dívida. É uma desculpa, é um indulto. O que significa isso? Essa remissão de pena, na verdade, é tirar, é remover a pena. Eu gosto dessa expressão indulto. Então, quando a gente pensa na ideia do indulto, nós pensamos ali, então, talvez num preso, e um governador ali vendo a situação, analisando o caso daquele preso. Isso acontecia muito no passado. E quem sabe ali vendo que aquela pessoa de fato merecia o perdão, talvez por causa de uma boa conduta ou porque foi julgado injustamente, e ao ser avaliado o caso novamente, aquele juiz ou aquele governador da cidade, ele dá o indulto, ou seja, ele redime aquele preso e então tira sobre ele aquela culpa, aquela condenação. Então essa é a ideia do indulto. Perdão também, segundo o dicionário, pode ser o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação, ok? Por quem compeliu, né? Por aquele que deu a ordem. Eu gosto de pensar dessa perspectiva para os filhos. Imagine que você dê uma ordem para o seu filho, por exemplo: filho, estou saindo agora, mas quando voltar eu gostaria que você deixasse a louça ali lavada e seca. Ok? E aí você sai, passa o dia inteiro fora, quando volta para casa, a criatura deixou a louça exatamente do mesmo jeito que você havia colocado ali na pia. E aí você, ao invés de castigar o teu filho, você humildemente vai ali, faz o serviço que deveria ter sido dele. Então, o que você está fazendo? Você está perdoando essa criança, você está desobrigando ela de cumprir aquilo que você havia ordenado. Ok? Não, perceba que o lavar a louça aconteceu, mas a pessoa que deveria ter lavado foi outra. Então a ideia de perdão também dessa perspectiva, de desobrigar alguém de fazer algo que havia sido ordenado, mas o serviço foi feito. Não se esqueça disso, tá bom? Isso é importante para o nosso estudo. O serviço ele é feito, mas não por aquele que deveria fazer o serviço. Isso também é perdão. O dicionário também define perdão como um processo intencional pelo qual a vítima ou geralmente o agressor passa por uma mudança de sentimento e atitude. Ou seja, a pessoa ali, então, ela entende que errou ou entende que sofreu algum dano e aí ela passa agora por um processo intencional, ou seja, ela escolhe passar por um processo em que os sentimentos ruins são substituídos por sentimentos e atitudes boas.
tá bom? Então ali, ao invés da mágoa, ao invés do rancor, vai brotar ali o sentimento de amor, vai brotar ali o sentimento de perdão, ok? Não teria outra melhor palavra para colocar aqui senão este. A ideia de você buscar trocar os sentimentos ruins por sentimentos bons, também essa ideia de perdão. Isso também é reforçado pelo dicionário quando diz que é uma diminuição das emoções negativas e aumento das emoções positivas, ok? Então, se eu sentir ali rancor, raiva, ódio, eu vou substituir isso por alegria, por paz, por amor, por longanimidade. Então, essa substituição de sentimentos também faz parte do processo intencional do perdão, tá bom? E uma outra coisa que é interessante sobre o perdão é que ele geralmente é concedido sem qualquer expectativa de justiça restaurativa, ok? E sem qualquer resposta por parte do agressor. Como assim, pastor? Eu posso perdoar alguém que talvez nem saiba disso, nem sabe que eu estou perdoando? Pode. O perdão, ele tem essa característica. Nós podemos perdoar pessoas que nos ofenderam, mesmo sem que elas saibam que nós estamos perdoando. Pastor, está confuso isso. Quer ver um exemplo? Imagine que, quando criança, aquele indivíduo sofreu muito na mão do pai, ok? Ou da mãe. Sofreu muito. Foi espancado, foi abusado e tudo mais. Cresceu com rancor no coração, com amargura. E aí, depois que cresceu, descobriu que existe o perdão, descobriu que Deus está disposto a perdoar, entendeu, aceitou esse dom de Deus e agora essa pessoa entrega o perdão para aquele pai ou para aquela mãe que já havia falecido. E aí eu pergunto, o falecido sabe que recebeu o perdão? Aquele filho perdoou, mas aquele pai que havia agredido, que já está morto, sabe que o filho perdoou? Não vai saber, ok? Porque os mortos não sabem de coisa nenhuma, como diz o texto de Eclesiastes 9:5. Mas aqui, a parte interessante é que a pessoa que entregou o perdão, ela perdoa alguém que não pode restaurar, ou seja, não tem uma justiça restaurativa, porque a pessoa está morta. Nem sequer o agressor ficou sabendo, mas foi benéfico para aquele que entregou o perdão. E o perdão tem essa característica, de que nós, ao entregarmos o perdão, não precisamos de justiça restaurativa. Porque o maior beneficiado é aquele que entrega, é aquele que doa o perdão, aquele que outorga o perdão para as pessoas. Ok? Existe uma frase de Sócrates, o filósofo Sócrates, que diz o seguinte: é melhor sofrer o erro do que praticá-lo. E é verdade. É muito melhor você sofrer o erro do que você praticá-lo. Quer ver um exemplo? É muito melhor ser roubado do que roubar. Ok? É muito melhor você ser a vítima nesse caso do que ser o agressor. Você já imaginou por que o agressor está roubando? Por que ele está fazendo isso? É curioso isso, ok? É melhor apanhar do que bater. E aí você fala, ô pastor, calma aí, mas como assim é melhor apanhar do que bater? É verdade. Você sabe o que levou aquela pessoa a ser agressiva? Você sabe o contexto geral da vida dela? Como foi a sua infância? Em que lar ela viveu para poder aprender a agressividade e então agora descontar em você? Talvez você não bate porque você foi criado num lar amoroso. Talvez você teve uma educação de qualidade. Mas muitas pessoas não foram privilegiadas com isso e cresceram num lar onde a violência era cotidiana. E aprenderam esta violência, agora transfere essa violência. Não estou justificando, mas eu estou dizendo e concordando com a frase de Sócrates, que diz que é muito melhor sofrer o dano, ok, do que praticá-lo. É muito melhor. É muito melhor receber uma batida, é menos pior, vamos colocar dessa maneira, né? Melhor não, mas é menos pior você sofrer uma colisão do que colidir com alguém, na qual você é o culpado da colisão, mas quando colidem em você, você apenas ali está sendo um agente passivo, né? É muito melhor sofrer o erro do que praticar esse erro. E essas pessoas que eu mencionei no começo ali, tanto Sócrates quanto Ricoeur, eles viveram momentos traumáticos da história da sua vida e por isso aprenderam com perdão. Ok? Eu quero mencionar aqui duas figuras, dois personagens da história moderna agora, nossa história moderna,
que viveram esse período assim de conflito e aprenderam, entenderam o que era o perdão, ok? Um deles, eu já mencionei para vocês, é Paul Ricoeur, ok? Nós vamos ver um pouquinho sobre a história dele, sobre como ele entendeu e viveu essa ideia do perdão, ok? Ricoeur nasceu ali no ano de 1913, ali na região de Valência, na França, e esse filósofo, professor universitário e teólogo, veio de uma família protestante e aprendeu desde cedo, por meio da palavra, por meio das escrituras, ok? Ele aprendeu desde cedo que a Bíblia ensina sobre o perdão, ok? Mas Ricoeur não teve uma vida fácil, ele teve uma vida complicada. Logo no seu nascimento, a sua mãe veio a falecer, ok? Então imagina agora uma criança ser criada pelo pai sem a presença da mãe. E agora já começando a vida ali numa situação não tão favorável, Ricoeur ali no ano de 1915, com apenas 2 anos de idade, ele perdeu o pai. Na verdade, o pai ele foi para a guerra e foi dado como morto em 1915. Então, quase com 2 anos de idade, Ricoeur ali então perde agora o seu pai. Perdeu a mãe ao nascer, perdeu o pai com 2 anos de idade, e esta criança agora sendo criada pela tia no ano de 1915 para frente. Imaginou? Imagina que a situação da educação das crianças nesse período aí do século XX já não era algo tão fácil, ok? Não era uma situação muito fácil. Eu lembro pela criação dos meus pais, que eu sou da década de 80, já lembro que meados da década de 80, e lembro que a educação era um pouco mais rígida. Meu pai e minha mãe não precisariam nem falar 2 vezes, o simples olhar deles já era suficiente para entender o que eles queriam. E os meus pais foram criados numa rigidez um pouquinho maior do que esta, e os pais destes numa rigidez ainda maior. Imagine agora Ricoeur, no ano de 1915, com 2 anos de idade, sendo criado pela tia. Já deu para imaginar, né? A gente não consegue viver essa história, porque talvez você não viveu. Mas quem teve essa experiência de ter sido criado por parentes, sabe que a situação não é muito fácil, não é muito favorável, ok? Não é muito favorável. Mas Ricoeur passou por isso e teve que superar isso. Teve que entender o que é perdão na prática, porque não teve uma vida fácil. Outra personagem que a gente está analisando aqui, que a gente vai conversar um pouquinho, é Hannah Arendt. E eu escolhi esta mulher e este homem porque eles são figuras emblemáticas quando nós falamos sobre perdão da perspectiva filosófica ou histórica. Eles influenciaram demais a história e mostraram o perdão de uma perspectiva mais científica do que bíblica, para mostrar que a ciência e a Bíblia elas andam de mão dadas, e quando elas divergem uma a outra, é porque não foram estudadas da maneira correta. Muitas vezes queremos fazer com que a Bíblia explique os fenômenos científicos, quando o propósito da Bíblia não é este. Ok? E muitas vezes tentamos fazer a ciência explicar os fenômenos divinos, quando o propósito desta também não é esse. Precisamos entender o propósito da ciência e o propósito da Bíblia, e então harmonizá-la, porque de fato as duas andam de mão dadas. Se talvez não faz muito sentido para você, porque ou está faltando conhecimento científico, ou está faltando conhecimento bíblico. Quando nós temos um bom conhecimento científico e um bom conhecimento bíblico, é possível harmonizar os conhecimentos e então assim fazer um recorte maior daquilo que nós estamos estudando. Então, Hannah Arendt, que é o nome original dela, mais conhecida como Hannah Arendt, ela é de uma família judaica, uma família tradicional judaica, mas ela foi criada, ela nasceu, na verdade, em Linden, ali próximo de Hannover, uma cidade localizada ali na região da Alemanha. Ela nasceu em 1906, e se você pegar a data aí de 1906, você já viu que ela passou por um período um pouco complicado, que é o período que vai de 1933 a 1945, que é o período na qual a Alemanha é conhecida como a Alemanha nazista. Período ali onde Adolf Hitler se levanta, e então vem esse movimento de expulsar os judeus, e Hannah Arendt vive exatamente esse período, ok? Nascendo em 1906, ela vive esse período conscientemente quando chega a 1933. E nesse período, então, em que Arendt vive, ela passou por bons bocados mesmo.
Arendt, ela é conhecida como sendo uma teórica política e uma teórica ali, uma filósofa histórica, e ela tem várias teorias políticas sobre como governar ou como fazer com que as pessoas vivam em harmonia no espaço na qual estão localizadas. E essa é uma dádiva do perdão. Só é possível viver em harmonia quando nós aprendemos a perdoar as pessoas. E é por isso que Arendt trabalha muito dessa perspectiva do perdão como sendo algo transformador, que modifica as pessoas. Então, esta mulher, ela no ano de 1937, ela sofre com o regime nazista, foi presa por conta disso, ela perdeu a pátria, teve que ser repatriada ali, então, pela nação americana no ano de 1951, mas ela vive na pele essa ideia da perseguição. Ela foi presa, ela sabe o que é passar por momentos de privações. E essa mulher que possivelmente foi espancada quando estava presa, que passou por bons bocados ali, passou por situações complicadas e adversas na vida, ela escreve o seguinte: para ela, o pedido de perdão é indispensável. Agora imagine uma pessoa que sofreu como ela deve ter sofrido, escreve que o perdão ele é indispensável. Ok? E além disso, o perdão ele pode ser uma porta escancarada para a reconciliação, ok? Dos fios rompidos, quanto um caminho largo para a vingança e então aí essa ideia de vingança redobrada, ou seja, vai sofrer o dobro daquilo que eu sofri. Se Arendt não tivesse reconhecido que o perdão era indispensável e não tivesse analisado que o perdão de fato é uma porta escancarada para a reconciliação, essa mulher teria vivido a segunda parte da declaração quando diz que ela pode ser também um caminho largo para a vingança. E aí, ao invés de outorgar o perdão e continuar a vida, a pessoa vai viver agora uma vida de vingança. Eu vou pagar aquilo que fizeram comigo. E aí a pessoa deixa de viver para poder se dedicar exclusivamente a fazer o quê? A fazer com que o outro pague por aquilo que foi feito. Mas Arendt tem um pensamento ainda mais amplo. E da perspectiva de Arendt, ela diz que o perdão é um remédio para os efeitos das transgressões e para as rupturas entre os agentes da teia das relações. Como assim? O perdão, como ela disse, é um remédio. E eu gosto de pensar do perdão da perspectiva, não do remédio, mas eu gosto de pensar da perspectiva do perdão como cura. Ok? O perdão, ele é a cura para os efeitos das transgressões. Então, se houve uma transgressão, se houve um rompimento de laço, se houve talvez uma desavença entre os agentes das teias das relações, aí eu posso colocar esses agentes como sendo pai, mãe, tio, amigos, parentes, vizinhos, professores, e você pode colocar aí cônjuge, e essa lista é grande, porque são as relações humanas. Todos aqueles que possuem relações humanas, para viver em harmonia, precisam entender que o perdão é a cura. Não é um remédio, ele é a cura. Quando nós entregamos o perdão, ele faz com que nós venhamos a viver em harmonia, ou seja, ele restaura os fios rompidos das relações. E aí a gente pode ver filhos que, ao perdoarem os seus pais, eles crescem. Os pais, ao perdoarem os filhos, eles também podem se desenvolver. E aí você, ao perdoar, você vai crescendo e vai se destacando. Ok? E assim funciona a ideia do perdão, a ideia do relacionamento de Deus com os seus filhos, e esse relacionamento que, de fato, tem que ser um relacionamento intenso. Ok? Olha que interessante. Existe um texto no livro de Mateus, no capítulo 5, dos versos 43 a 45, eu quero ler com você esse texto, tá bom? Eu estou lendo na Bíblia Almeida Revista Atualizada, na verdade a versão Almeida Revista Atualizada. Você pode estar lendo em alguma outra versão, mas a ideia do texto é a mesma. Eu quero ler para você, tá bom? Então pegue aí a sua Bíblia e nós vamos ler esse texto, tá bom? Enquanto isso eu vou colocar aqui o meu pontinho, só para a gente ficar melhor o áudio aí para vocês. Então pegue aí a sua Bíblia, tá bom? E vamos abrir no texto de Mateus.
no capítulo 5, e eu quero ler com você a partir do versículo 43, tá bom? Então, Mateus, no capítulo 5, eu vou ler aqui a partir do versículo 43, e diz assim: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E aí Jesus diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vira a chuva sobre os justos e o injusto. Interessante esse texto, né? O próprio Deus está dizendo para a gente amar os inimigos e orar pelas pessoas que nos perseguem, porque se nós fizermos isso, nós nos tornaremos filhos do Pai Celeste, porque o Pai Celeste, de fato, ele não odeia o adversário, ok? Ele ama. Não se esqueça que o adversário, Satanás, ele é um filho de Deus, um filho do Pai, um filho rebelde, mas ele continua sendo filho. E o Pai continua o amando, porque a natureza do Pai é amor. Então o Pai perdoa, o Pai já perdoou. A questão é que não foi aceito. E aí você pode estar perguntando: pastor, como assim? Você está dizendo que o Pai perdoou Satanás? De fato, foi por isso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para poder pagar o preço que o pecado exigia. E ao morrer na cruz, ele perdoa todos. Olha que interessante o texto de João, capítulo 3, versículo 16. Você sabe de cor. Vamos analisar um pouquinho esse texto. Porque Deus, então eu vou traduzir aqui Deus como Pai, porque o Pai amou o mundo. E esse mundo aqui, eu posso traduzir ele de várias formas, porque no texto original grego, quando eu penso em mundo, eu não penso só no planeta Terra, eu penso no cosmos. Ok? E quando eu penso no cosmos, eu penso no universo. Então olha só como é que ficaria o texto. Porque o Pai amou o universo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante. Todo aquele que nele crê. O texto está dizendo todo ser humano que nele crê? Todo homem e mulher que nele crê? O texto diz todo que nele crê. Então, quando eu penso e traduzo o texto da perspectiva de que o Pai amou o universo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, quer seja homem, quer seja mulher, quer seja criança, quer seja anjos, todo aquele que crê vai ser salvo. E todo aquele que aceita o perdão. Mas ao Jesus morrer na cruz, foi o último momento ali na qual esse adversário poderia se entregar, mas ele recusa. E essa constante recusa criou no coração dele, então, esse ódio constantemente. Ao invés de exercer o perdão, ele pega esse ódio e então a amargura vai crescendo no coração desse ser ao ponto de não mais aceitar o perdão, de rejeitar o perdão de forma aberta. E agora vem a questão da rebelião. A gente vai estudar sobre isso mais para frente. Mas o texto agora é sobre perdão. Isso é para mostrar que, de fato, Deus perdoa todos. Ok? E o perdão, ele é concedido sem qualquer expectativa de justiça restaurativa. Lembra que eu falei? Então, outorga-se o perdão, independente se a pessoa vai aceitar ou não. Deus outorgou o perdão. A questão é, as pessoas aceitaram o perdão de Deus? Eu aceitei o perdão de Deus. Se você aceitou o perdão de Deus, coloca aqui para mim nos comentários. Eu aceito o perdão de Deus na minha vida. Coloca aí, eu aceito o perdão de Deus. E nós devemos aceitar o perdão de Deus, porque é esse perdão que faz a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença. Ok? E o pedir perdão, segundo Arendt, é indispensável. E quando eu penso dessa perspectiva, eu penso no Salmo 51. O salmo que Davi escreveu depois que ele caiu em si, após ter cometido o pecado do adultério e após ter cometido o pecado do assassinato. Ok? Porque Davi ali, ao cometer esses pecados e para tentar esconder um pecado, ele sempre entra em outro. Curioso isso também. Quando a pessoa comete um erro, uma transgressão, um pecado,
Para esconder este pecado, ela comete um outro pecado. Davi, para esconder o pecado do adultério, ele comete o pecado do assassinato. E aí ele vai entrando numa série de outros pecados para tentar esconder o primeiro pecado que ele havia cometido. E é assim que funciona o pecado. É a mesma coisa da desgraça da mentira. Porque quando se conta uma mentira e não se pede perdão, você vai começar a inventar mentiras para poder esconder a primeira mentira que você contou. Por isso que precisamos exercer o perdão. E Davi exercendo o perdão aqui, entendendo como é ser perdoado, porque ele já sabia que Deus o perdoava, mas entendendo que precisava pedir o perdão. Como já diz o texto de 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Como diz o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 18, vinde a mim e vamos conversar, diz o Senhor, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão tão brancos quanto a neve. Deus está convidando você para poder receber o perdão. Mas você aceita esse perdão que Deus está te dando? Vamos ler o texto de Salmo, ok? Salmo 51. Aqui eu vou ler os versos aqui 1 a 4, mostrando que é indispensável nós pedirmos perdão. E diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi entende que é necessário pedir perdão pelos seus pecados e ele faz isso de forma belíssima, entendendo que é o Senhor quem perdoa. E ele se achega a Deus dizendo o seguinte: Senhor, compadece-te de mim. Não porque eu sou uma pessoa boa, mas por causa das tuas muitas misericórdias. Por causa da tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Ele coloca no plural, porque Davi sabia que havia cometido muitas. São muitos os pecados que nós cometemos. Por isso ele clama aqui no plural: as minhas transgressões perdoa, Senhor. E ele continua, e ele agora diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, Deus, ao trazer ali, vamos colocar na perspectiva da punição, do castigo, na verdade, essa é a palavra que nós utilizamos. A palavra que a Bíblia utiliza aqui é a consequência. Não é que Deus venha nos castigar, mas nós iremos sofrer as consequências dos nossos atos. Quando? Sempre. Ok? Se você fez um ato que ele desagrada, pode ter certeza que a consequência virá. O perdão ele pode ser entregue, ele pode ser outorgado e você pode aceitar o perdão, mas as consequências do ato ele virá. Ok? Da mesma forma como alguém ali que de repente matou ou cometeu um roubo e foi pego pela polícia e levou agora para poder ser preso. Perceba que o ser preso é a consequência da desobediência. Mas o perdão é aquele sentimento de que você foi aceito. Ok? Perdão é sentimento de aceito. Sentimento de aceitação. Quando nós recebemos o perdão, o que a pessoa está nos dando é o direito de sermos novamente aceitos por ela. E essa é a perspectiva do perdão. Quando nós rompemos os laços familiares, muitas vezes nos sentimos afastados daquela pessoa. Não sabemos nem como chegar-se a ela, ou quando nós mesmos causamos algum dano, algum prejuízo para alguém, nós ficamos envergonhados e não sabemos nem como conversar com essa pessoa. Quando o perdão ele vem, o que a pessoa está dando para nós, o que nós estamos oferecendo é a aceitação. As consequências virão, mas eu aceito você. Eu aceito a sua humanidade. Eu aceito que você é um ser humano, e o ser humano ele vai pecar, ele vai errar. E Deus então, ao julgar Davi estava dizendo que Deus de fato seria justo, porque Davi havia mesmo pecado. E Deus seria justo no julgar, no falar, porque de fato Davi havia cometido erros. Eu sei que você também cometeu alguns erros. Eu sei que você cometeu alguns pecados. E é por isso que Deus, nesse momento, quer te perdoar. É por isso que nesse exato momento Deus quer estender a mão para você e te dar o perdão, porque da perspectiva divina,
você vale mais do que os teus atos. É isso mesmo. Da perspectiva divina, nós valemos mais do que os nossos atos. Talvez Riquet, ao escrever tu vales mais do que os teus atos, ele estava realmente fazendo uma reflexão da perspectiva bíblica do perdão, quando diz que as pessoas valem mais do que as atitudes dela. Muitas vezes, Jesus encontrou pecadores onde quer que ele ia. E ao encontrar esses pecadores, ao invés de desprezar os pecadores, Jesus, ele acolhia. Porque o acolhimento é esse sentimento de pertencer. É o sentimento de que não foi rejeitado. E as pessoas na época de Jesus, na Palestina da época de Jesus, eles tinham uma crença de que o pecado, de fato, ele era uma barreira. E é assim que funciona. Já diz o texto de Isaías. Isaías ali comenta, falando que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E então, quando nós pedimos perdão, nós rompemos esse muro, nós quebramos esse muro e agora nós nos achegamos a Deus, porque os pecados, de fato, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando nós pedimos perdão, esses muros são quebrados. E eu pergunto, você quer quebrar os muros que separam você de Deus? Coloca aqui para mim. Pastor, eu quero. Eu quero romper os muros que me afastam de Deus. Eu quero romper com essas barreiras que me afastam de Deus, porque eu aceito, pastor, o perdão que Deus me dá. Eu aceito o perdão que Deus me oferece. Eu aceito ser perdoado por Deus, porque eu entendo que sem o perdão de Deus, o muro ainda continuará. E nós seremos impedidos de orar e de buscar o Deus Todo-Poderoso. Então, nesse momento, se você aceita o perdão de Deus, eu quero que você coloque aqui embaixo para mim, pastor, eu aceito. Eu aceito o perdão de Deus na minha vida. E eu aceito perdoar aquelas pessoas que têm me ofendido, porque se eu não perdoá-las, eu não serei digno de fazer a oração que o Pai nos ensinou, melhor, que o próprio Cristo nos ensinou. A oração que se encontra no livro de Mateus. Ok? Vamos avançar e a gente vai ler esse último texto. Mateus, no capítulo 6, Jesus, ele diz o seguinte: portanto, vós, quando orardes da seguinte maneira. Como que nós devemos orar? Diz aí o texto de Mateus, capítulo 6. Abra sua Bíblia aí, ok? Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9 do nosso texto. O que diz para nós, Mateus, capítulo 6? Ok? Você agora que já encontrou a sua Bíblia, eu quero que, ao ler esse texto, você reflita sobre aquilo que você tem feito e sobre como nós temos perdoado as pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, quando orardes, orem da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Olha que curioso aqui o verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Como é que você tem perdoado as pessoas que te ofendem? Como é que você perdoa elas? Como é que você perdoa as pessoas que te devem? Como é que você tem sido? Como é que você tem agido com elas? Pois da mesma forma como você está agindo, ao orar a oração do Pai Nosso, nós estamos pedindo para Deus agir conosco, da mesma forma como nós estamos agindo com as pessoas ao nosso redor. E aí, é motivo de alegria ou é motivo de tristeza para você? Pois que possamos entregar o perdão para as pessoas. Porque ao entregar o perdão para as pessoas, nós seremos de fato reconhecidos como filhos de Deus. Seremos reconhecidos como pessoas íntegras, pessoas que estão buscando fazer a diferença. E assim como diz o texto de Mateus, no capítulo 5, versos 43 a 45, que Jesus mostrou antes de fazer a oração do Pai Nosso. Ele diz: ame os vossos inimigos e orem pelas pessoas que vos perseguem, porque assim vocês serão conhecidos como filhos
de Deus. Porque Deus perdoa os inimigos, porque Deus perdoa o agressor, porque Deus está nos perdoando neste momento. E você acabou de escrever aqui para mim, pastor, eu aceito o perdão de Deus. Se você aceita o perdão de Deus, levante as mãos e eu quero orar por você. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que possamos aprender a perdoar as pessoas, que possamos ser um exemplo do Senhor aqui nesta terra, que possamos ser reconhecidos como os filhos obedientes à tua palavra, filhos que não têm medo do que se envergonhar, e filhos que estão dispostos a entregar o perdão, assim como o Senhor entregou a cada um de nós. Ajuda-nos na nossa natureza, que possamos adquirir a natureza do perdão e sermos semelhantes a Ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja conosco todos os dias da nossa vida. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te dê uma ótima semana, um bom sábado e eu aguardo você na próxima semana para juntos continuarmos aqui na resolução do perdão, porque eu escolho perdoar. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.